sua palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos aprender com Jesus a respeito de coisas que o mundo às vezes ignora, às vezes faz de conta que gosta. Muitos dos cristãos entendem razoavelmente, outros parece que não faz diferença se entender ou não. Mas o Senhor Jesus ensinava de uma forma maravilhosa e toda a palavra de Deus é perfeita. A palavra que o Senhor Jesus ensinou é melhor ainda, porque os outros poderiam, de alguma forma, ter sofrido influência. Um apóstolo, um profeta, sofreu uma influência de da sua geração, de um personagem. Agora, Jesus não sofreu influência de ninguém. Jesus jamais sofreria influência. Jamais. Se dedicou, foi fiel, praticou a fé no contexto do judaísmo, pelas Escrituras, e não se deixou levar por nada nem por ninguém. Muito difícil para nós agir assim, mas o Senhor Jesus agiu assim e não foi difícil para ele, porque ele tinha poder e autoridade. A gente tem só um pouco do poder, como concessão divina. Autoridade adquirimos quando o Senhor nos investe para uma função, ele nos reveste para exercer aquela função. Mas Jesus tinha poder e autoridade. Então vamos aprender com Jesus em João capítulo 5, versículos 31 a 38. Jesus teve muitas dificuldades com os seus adversários. Os adversários de Jesus, a maioria era qualificado. Entendia das Escrituras, eram chamados doutores da lei. Entendiam do sacerdócio, eram sacerdotes ou sumo sacerdote. Entendiam do serviço sagrado, eram levitas e anciãos. E eram as principais pessoas que se opunham a Jesus. Jesus não teve problema com os saduceus, muito embora os saduceus, que eram bem avizinhados dos herodianos, eram uma espécie de braço político do judaísmo, eles eram materialistas, eles não tinham muito a ver com Jesus. O que Jesus falava para eles era pouco interessante. Falar de ressurreição, falar de anjos, esses aí todo dia os anjos veem, seus anjos veem a face de meu Pai. Ele não acreditava nada. Agora, os demais não. Os demais acreditavam e marcavam colado como inimigos de Jesus. Jesus não teve problemas com soldados, com centuriões ou centuriões. Jesus não teve problemas com os coletores lá, os publicanos. Jesus não teve problemas. O problema de Jesus era com os religiosos. João 5,31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade.
Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, vós não credes. Bom, está explicado por que eles eram tão adversários de Jesus. Não acreditavam, não tinha a visão do céu e fazia oposição sem propósito. A oposição deles era só por ser diferente. Jesus era diferente de todos e de tudo. Mas, meus amados irmãos, me chama muita atenção, é muito importante para a gente um texto como este. Jesus diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho pode ser questionado. Uma pessoa que se exalta, que se qualifica, que se mede, se pesa, no sentido de valorização, de valorar a sua pessoa, a sua função, ela perde. Agora, uma pessoa que todos os outros falam bem, eu louvo a meu Deus, porque, apesar de mim, eu passei 23 anos numa igreja e 2 de meus amigos lá. Passei 16 noutra igreja e tenho os meus amigos lá, meus irmãos. Eu chamo de filhos e filhas na graça. Passei mais de 8 anos na outra igreja. O cara vai envelhecendo, fraquejando, fracassando, e o tempo vai mudando. E passei mais 8 anos na outra igreja e eu tenho meus amigos lá. Ou seja, em nenhuma dessas igrejas eu tenho inimigo. Onde eu estou, eu sou visitado por eles. Eu fico muito feliz. Mas se eu for falar de mim mesmo, não tem graça. Agora, o sujeito ter apoio das pessoas dessas igrejas, ter livre trânsito, apesar das mudanças do tempo e da administração, é muito agradável. Jesus diz: há outro que testifica de mim, se referindo a Deus. Mas Jesus, como um bom judeu, também tinha que entrar naquele contexto. Não tá, porque Deus, ele não falava. Eles não falavam. É tanto que o Senhor Jesus fala sempre assim, dentro de um contexto. Quem quiser, entenda. Ele fala do Pai que me enviou, ele fala, mas ele não fala Deus. Porque para o judeu era um mal, era um erro. Por causa do texto lá, a recomendação, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, então eles evitavam ao máximo. E Jesus diz: há outro aqui, tem um Deus no céu que testifica de mim, o seu testemunho é verdadeiro. Quando João apareceu no deserto, vocês mandaram lá para saber alguma coisa, e ele deu testemunho da verdade, é o versículo 33, João 5,33. João deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de um homem, mas digo isto para que vos salveis. Eu estou dizendo isto para vocês terem a oportunidade de se corrigir, para não perecer, para não se perder.
E é lindo isso aqui do versículo 35, que Jesus fala de João. Tem aqui o pronome ele na minha Bíblia, mas João era a candeia, João era a luz acesa. João era a luz, era uma luz acesa. Era uma luz alumiando aquela geração. Depois de 400 anos sem profeta, aí aparece João como profeta. Era uma luz que Deus acendeu naquela geração. Jesus diz isto aqui, João 5,35. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Era uma luz que estava acesa, iluminando. E vocês aparentemente queriam se alegrar com a sua palavra, com a sua mensagem. E vós quiseste alegrar-vos com ele, com a sua luz, por um pouco de tempo. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Então, no versículo 35, tem o pronome ele, e no versículo 36 tem o nome. Jesus diz, mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas testificam de mim. Essas obras que eu faço testificam de mim, provam que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vocês nunca ouviram a voz de Deus. Jesus tinha falado algumas vezes sobre a revelação de Deus, uma profunda revelação. Aconteceu com Pedro, Tiago e João na transfiguração. Eles viram um pouquinho da glória de Deus. Quando apareceram os profetas Moisés e Elias. É porque o mundo não crê nas Escrituras. Uma parcela grande dos que se dizem cristãos não acreditam nisto. Moisés, a Bíblia diz que morreu. Elias, a Bíblia diz que foi arrebatado. E os dois aparecem na transfiguração de Jesus Cristo. E tinha 3 testemunhas, porque Deus quer que tenha testemunhas. Estavam com Jesus Pedro, Tiago e João, e ouviram a voz, este é meu filho amado, em quem me aprazo, a ele ouvi. Então Jesus diz, vocês nunca ouviram a sua voz, vocês nunca viram a sua face, a sua presença, a sua glória. E a sua palavra, a palavra de Deus, não permanece em vocês, porque aquele que ele enviou, vocês não aceitam. Vocês não acreditam no que ele enviou. Vocês não acreditam, vocês não aceitam, só aumenta o prejuízo de vocês. Então, meus amados irmãos, é uma palavra. E a bênção para nós é aprender com Jesus, ouvir a voz de Deus e saber como Deus, na sua infinita bondade, coloca sobre a vida humana missões tão grandiosas. O Senhor Jesus dizia isso de João. Ele era a candeia, ele era uma luz acesa na escuridão de vocês. Maravilha do céu. Nós vamos fazer a intercessão. Hoje, a minha intercessão é pela irmã Bem-vinda Sá. Irmã Bem-vinda Sá, eu a conheci ainda antes da virada do século. Ela, acho que foi um pouquinho antes do ano 2000, ela era da Igreja Batista do Monte Castelo. Agora está praticamente não congrega, tem uma grande dificuldade, é cadeirante, e também não é tão jovem, e tem suas dificuldades, mas trabalha mais do que eu. Trabalha, é envolvida com projetos sociais,
projeto de acessibilidade. Pelo fato dela ser cadeirante, ela sabe como o cadeirante sofre numa cidade esburacada, sem calçada, é um terror. Fortaleza é um terror para deficientes visuais e cadeirantes. E a irmã Bem-vinda faz um trabalho lindo. Orar por ela, pela sua saúde. Ela faz tratamento permanente desde que nasceu. Então vamos orar pela serva do Senhor e pela sua equipe. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelo testemunho das Escrituras. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu conheces, meu Senhor, as nossas necessidades, dificuldades. Tu conheces, Senhor, as nossas comorbidades. Ó Deus, socorre os que estão sofrendo. Tem misericórdia da tua igreja. E agora te apresentamos a irmã Bem-vinda Sá. Toma ela em tuas santas mãos, da graça. Abençoa, meu Senhor, seus familiares, revela a salvação e salva, Senhor, aqueles que estão sempre com ela, trabalhando, envolvidos com ela, Senhor, pelas necessidades e assistência, meu Senhor, motoristas, entregadores, todos que estão em contato com a tua serva. Guarda, Senhor, a tua filha, guarda, meu Senhor, a sua equipe, tenha misericórdia da graça em tudo. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia!